Blanche Monnier. Este nome pode não significar nada para você, mas sua história tem sido um dos maiores casos criminais do século XX. Por trás deste nome está uma história terrível, onde o amor fez mais mal do que bem. Fique à vontade. Hoje voltaremos no tempo para pousar em maio de 1901, no oeste da França, onde a mulher confinada de Poitiers foi descoberta. Esta história fez fluir muita tinta, e é o caso de dizê-lo, já que agora é o tema de grandes obras. Se você quiser saber tudo sobre esta mulher e este caso desprezível em que ela esteve envolvida, fique conosco, prometemos-lhe um bom e suculento caso. E vamos começar. Uma carta de acusação. Tudo começou em uma manhã de maio de 1901, quando o promotor público de Poitiers recebeu uma carta anônima denunciando um evento de gravidade excepcional. A carta falava de uma jovem que foi trancada na casa de uma certa Madame Monnier, privada de comida e vivendo em condições insalubres por 25 anos. Esta não é a primeira vez que tais observações tinham chegado ao conhecimento do promotor público. Na região de Poitiers, os rumores tinham voado por vários anos. Na verdade, durante algum tempo na cidade, falou-se de uma menina de uma família burguesa que vivia isolada, mas também foi dito que ela era louca e que seria melhor para ela ficar trancada em casa com sua mãe, Louise Monnier. A versão desta mãe viúva, que estava apenas protegendo sua filha, se adaptava a todos, e o caso não continuou. As autoridades que haviam lido a história preferiram enterrar a cabeça na areia, alegando que simplesmente não se deve intrometer nos assuntos pessoais das pessoas. Mas desta vez foi diferente. A carta foi muito clara. Acusou abertamente a senhora Monnier de sequestrar sua própria filha e de sujeitá-la à pior tortura. Uma investigação foi aberta na Delegacia Central de Polícia de Poitiers por um comissionário que, na noite de 23 de maio, acompanhado de seus policiais, bateu à porta dos Monniers, na 21 Rue de la Visitation. Os policiais descreveram uma casa luxuosa, semelhante a uma mansão. No segundo andar da mansão, uma janela fechada chamou imediatamente a atenção do inspetor. Era a única fechada na fachada. A descoberta macabra. A casa era administrada por Louise Monnier, uma mulher idosa que, a princípio, tentou manter os visitantes afastados. Através de sua empregada, ela pediu-lhes que se dirigissem a seu filho, que vivia a um passo de sua casa. Os policiais obedeceram, mas também foram afastados pelo filho de Louise. Determinados, eles finalmente conseguiram falar brevemente com ele. Este último foi isento de toda a responsabilidade e disse que não sabia nada sobre o que estava acontecendo na casa de sua mãe. Os oficiais tocaram a campainha, mais uma vez na porta de Louise Monnier. Desta vez, ela os recebeu e rapidamente subiu em seu grande cavalo para intimidá-los. Mas talvez ela tenha subestimado a tenacidade do comissário, que conseguiu chegar ao segundo andar da casa, apesar de tudo. E o que ela descobre está além de qualquer compreensão. Mal tinham colocado os pés na sala trancada. Os oficiais foram pegos por um cheiro putrefato e mefítico na garganta. O comissário, amordaçado, ordenou ao filho de Louise Monnier que abrisse as persianas. À luz do dia, lhes ofereceu então uma imagem abominável. O corpo nu e esquelético de uma mulher semi-morta apareceu na frente deles, amarrada e deitada como uma múmia na cama. E finalmente, o colchão de palha cheio de sujeira, excrementos e restos de comida podre sobre o qual ela estava deitada. Ao redor do corpo seco e amontoado, enxame de bestas, insetos e ratos, para ser exato. A criança de 50 anos carregava uma esteira longa e peluda de 2,5 quilos, que obviamente não é penteada há décadas, e as unhas também não foram cortadas. O mau cheiro no apartamento deixou claro que ele não era ventilado há anos, pois as persianas estavam desesperadamente fechadas com uma corrente. Poucos minutos depois, descobriu-se que o nome da mulher era Blanche Monnier, filha de Louise. Blanche nasceu em 1º de março de 1849, em Poitiers, França. Ela veio de uma grande família realista burguesa. Seu pai, Charles Emile Monnier, era um homem de letras, ex-reitor da Faculdade de Artes de Poitiers. Desde sua morte, Blanche viveu sozinha com sua mãe e seus criados. Voltemos aos fatos. Blanche é imediatamente enrolada em um cobertor para ser levada ao hospital. Com toda a força de seu corpo de 25 quilos, a mulher de 52 anos começa a implorar aos oficiais que não a tirem de sua querida cavernazinha. No hospital, o tapete é cortado e armazenado como prova para o julgamento. Ela rapidamente recupera seu peso, 10 quilos em 10 dias, e concorda em lavar-se. Por outro lado, seu estado psicológico é um verdadeiro naufrágio. Ela mostra um grande atraso mental, responde vagamente a perguntas, mas não pergunta nenhuma.
vivia em sua pequena bolha, mas pior, a verdade vem de cima durante o julgamento. Em 24 de maio de 1901, o juiz ordenou a prisão de Louise Monnier, então com 75 anos de idade, e seu filho Marcel. Ele então tentou justificar a situação em que sua filha se encontrava, argumentando que ela sofria de sérios problemas psicológicos, que se manifestaram quando ela tinha apenas 23 anos de idade. Ela se defendeu de qualquer monstruosidade, ressaltando que a própria Blanche se recusava a sair de seu quarto desde 1872, quando desceu com uma febre muito alta. Para Louise, ela não foi sequestrada, mas confinada. Um pouco diferente. Ela também acrescenta que a Blanche recusou toda a comida boa que lhe foi dada e que ela se recusou totalmente a ser mantida. De acordo com os testemunhos dos criados, Madame Monnier amava sua filha e em seu testamento ela havia planejado deixar toda a fortuna para ela. E foi esta vontade que desviou toda a pesquisa a seu favor. Os criados também confirmaram a afirmação de Madame Monnier de que Blanche se recusava a comer e que sua mãe lhe oferecia, mesmo assim, os alimentos que ela gostava, especialmente ostras. Uma história de amor. Segundo a opinião pública, que já havia formado em sua própria opinião sobre o assunto na época, os comentários de Louise Monnier não eram mais do que disparates, porque por trás dessa terrível história havia outra muito dolorosa. Muito rapidamente, espalhou-se na cidade um boato de que o sequestro estava relacionado a um caso entre Blanche Monnier e um advogado de 38 anos, um republicano chamado Victor Calmel. Um caso aos quais os pais de Monnier se opuseram estritamente. Neste caso, Louise Monnier, que tinha uma reputação infeliz por ser dura, mesquinha e extremamente autoritária. Somente durante o julgamento é que a verdade virá de cima. Uma verdade que confirmará os rumores e dará mais informações sobre este famoso caso proibido. Jean-Marie Augustin, professor da Faculdade de Direito e Ciências Sociais de Poitiers, que estudou bem o caso, com base nos costumes e na moral da família Monnier e no testemunho dos criados, sustenta que o confinamento forçado é mais justificado. Apesar de tudo, porque naquela época havia uma tempestade no ar entre os partidos políticos republicanos e monarquistas. Todas as pessoas ouviram falar de um futuro casamento entre as duas partes, mas no final ele nunca acontecera. E desde aquele dia, Blanche não tem sido vista vagando pela aldeia. Para dissuadi-la desta união, os Monniers não tiveram outra escolha senão trancar sua filha. O último ficou completamente louco com isso. Outro rumor era que Blanche tinha um filho desta união clandestina e que os pais teriam feito o recém-nascido desaparecer e o teriam enterrado em seu jardim, mas nunca saberemos o que realmente aconteceu com este bebê. O tribunal se manterá em silêncio sobre este caso para destacar as doenças que Blanche Monnier sofreu. Em seu trabalho intitulado A Verdadeira História do Confinamento de Poitiers, Augustin argumenta que a versão mais provável é que Blanche Monnier sofreu de distúrbios mentais e psíquicos devido a esta separação forçada, e que sua mãe se recusou firmemente a colocá-la em um asilo psiquiátrico, primeiro por malícia e depois por medo de prejudicar a honra da família. Então, quem é o responsável? Louise Monnier morreu em uma cela 15 dias após o seu encarceramento e nunca foi julgada. Quanto ao seu irmão Marcel Monnier, todos estavam certos de que ele estava perfeitamente ciente do que estava acontecendo e, portanto, ele também era cúmplice. Ele foi julgado e condenado em 11 de outubro de 1901 a 15 meses de prisão por atos de violência, antes de ser absolvido 6 semanas depois. Desta vez, a justiça estava do seu lado, pois o segundo recurso mostrou que as doenças psicológicas de Blanche eram incuráveis e que a administração dos cuidados era, no seu caso, inútil. Por outro lado, a senhorita Monnier, por causa de seu caráter despótico, recusou-se totalmente a deixar seu filho intervir nessas histórias. Na verdade, Marcel teria tentado, em inúmeras ocasiões, comprometer sua irmã, mas Louise o teria impedido. Naquela época, não havia noção de assistência a pessoas em perigo, e enquanto não houvesse violência direta contra a vítima, a culpa de Marcel Monnier não poderia ser reconhecida. Ele deixou o tribunal com uma simples reprimenda. Após este último julgamento, Marcel vendeu todos os seus pertences e foi morar em Ciboure, nos Pirineus. Ele morreu lá em junho de 1913. Quanto ao principal interessado, ele permaneceu no asilo psiquiátrico em Blois por mais de 10 anos, nunca recuperou sua sanidade e finalmente morreu em 13 de outubro de 1913, aos 64 anos.